É sempre muito bom falar sobre história, ainda mais quando a história é da nossa cidade e remete a anos de crescimento e progresso. Hoje vamos comemorar os 76 anos do icônico e imponente prédio Amarelo de Chapecó. Você sabe por que o prédio Amarelo é considerado um patrimônio histórico de Chapecó? Localizado no coração de Chapecó, o edifício imponente teve sua construção iniciada em 1947 e finalizada em 1950. Desde então, já assumiu diversos papéis e é um fruto da democracia na capital do oeste catarinense. Quando este prédio foi construído, e vou passar para vocês fotografias, tudo era mato. Inclusive a Praça Coronel Bertazzo, ela só existia no papel e era a Praça Tiradentes. A construção dele começou quando a igreja era de madeira. E quando ele foi inaugurado, estavam construindo a igreja de material, após o famoso grande incêndio. Aqui dentro desse prédio, ele começou funcionando com todos os setores públicos existentes na cidade. Ele tinha a Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e todos os órgãos da Prefeitura, desde a cobrança da água até a cobrança da luz, passavam por esse prédio. Algumas coisas interessantes. O piso do prédio, ele é um material chamado ladrilho hidráulico. É uma herança dos colonizadores portugueses e ele se chama ladrilho hidráulico porque a cura dele se dá dentro da água e ele é totalmente artesanal. Para a época era uma Babilônia de caro. Hoje ele não é barato, para a época nem se fala. E ele foi colocado no andar inferior. Outro ponto interessante, aqui nós temos as cores que já existiram nesse prédio. Foi feito um método de raspagem e se chegou que a cor original era esse verde mate. Ele era pintado aqui dentro. E as fotos que nós temos, duas fotos da inauguração, elas eram em preto e branco, então você não consegue rememorar, trazer o que era isto. Mas aí, a partir da raspagem, nós conseguimos retomar quais eram as cores originais desse prédio. As escadas e os assoalhos da sala são todos em madeira de lei. A escada ela é feita em embuia e grape. E o assoalho que nós temos aqui, ele é todo de araucária, como também a floração, que é uma madeira que hoje tu não encontra mais tão facilmente. E eram as madeiras nativas na nossa região. Esse prédio funcionou enquanto prefeitura de 1950 até 1975, quando foi inaugurada a segunda prefeitura de Chapecó, que é do outro lado da praça, que é o Prédio Verde, pelo Altair Wagner. Então, vamos dizer que o início da história urbana de Chapecó passou por aqui. Um prédio que foi inúmeras instituições e sempre teve utilização pública. Há 11 anos, é sede do Museu da Cidade. Essa aqui é uma imagem que eu entendo como icônica. Por quê? Porque essa imagem aqui é onde hoje está o Land Palace Hotel. Basicamente, tudo mar. E olha, o tamanho da igreja, isso aqui é a prefeitura. Imponente. Isso aqui é a prefeitura, imponente. Isso aqui já é uma foto, provavelmente do começo da final da década de 50. Perdão, 50, no começo da década de 50, porque a prefeitura de Madeira ainda, ela pegou fogo logo depois. Aqui está o prédio, como eu falei para vocês, do mar. Pode vir que atrás não tem nada. E essa foto é até mais icônica na construção dele, tu não tem nem o DR do lado. Esse é um ponto bem interessante para nós pensarmos o quão importante foi esta construção. Inclusive aqui tem as aberturas que possuíam esse prédio. Aqui você vai ver, essa aqui é a original, a primeira abertura de janela, ferro fundido, até as atuais. Nós fomos guardando e tudo isso foi para a memorabilia do prédio. No início, estamos falando aqui em 1950, Chapecó não era a Chapecó de hoje, com 300 mil habitantes, arrecadando milhões por mês. Não, era uma cidade pequena que ainda vivia da economia madeireira, que não tinha muito dinheiro. Então o que acontecia? Como o poder público não tinha muitos fundos para poder investir em máquinas, a prefeitura acabava fazendo esse modelo de apólice, que era como se você fizesse um depósito bancário e ficava rendendo créditos
por quanto tempo tu deixasses depositado. E aí, obviamente, a prefeitura usava esse dinheiro para poder dar o giro econômico, comprar máquinas e organizar tudo. E aí, aqui estão as apólices, aí nós temos inúmeras delas guardadas. A parte de baixo do museu é aberta para a visitação do público e cada espaço conta um pouco mais sobre a formação da cidade, sua cultura e tradição. O piso superior não é aberto ao público e lá é possível encontrar toda a parte imobiliária que pertenceu à Prefeitura Municipal de Chapecó. E essa mesa ela é toda de araucária. Ela foi restaurada pelo artista Ciro Sosnowski. Essas cadeiras são originais de 1950, assim como a mesa. Tá? E compunham, depois a gente vai ver lá, tem um quadro que mostra bem claro como funcionava a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores ficava onde é a nossa reserva técnica, naquela sala lá no fundo. Lá era a Câmara de Vereadores. Aqui nós temos os sofás que eles ficavam dentro do gabinete do prefeito. Na época, o Vicente Cunha, o primeiro que assume depois do Vicente Cunha é o José de Miranda Ramos. Um ponto bem bacana, que isso aqui a gente não abre para todo mundo. Trancado ainda. A melhor visão que tu pode ter de Chapecó é essa. Para quem não sabe, antigamente, o 7 de setembro, o pessoal não vinha sentido que descia a avenida. Eles subiam. O prefeito ficava aqui, junto com o presidente da Câmara de Vereadores, e o pessoal vinha do Banco do Brasil subindo até aqui. Essa mesa aqui era a mesa do prefeito. Aqui trabalhou o Vicente Cunha, José de Miranda Ramos. Tá? Máquinas de escrever e uma calculadora que pertenceram a este prédio, que eram utilizados nos trabalhos. Você pode ver que é uma máquina de escrever, ela é da década de 50, então ela também vai estar fazendo seus 76 anos, porque tudo isso aqui foi adquirido para os trabalhos internos. Estamos falando numa época anterior, bem anterior ao computador. Aí isso aqui tudo está no nosso acervo. As mesas também são todas em embrulha. Um dos detalhes que eu sempre gosto de mostrar é isso aqui, ó. Ela é madeira com madeira. E essas gavetas até hoje abrem tranquilamente e deslizam. Não tem uma dando problema. Isso aqui é, vamos dizer assim, o suprassumo daquele período. Por quê? Veja bem, é um porta-casacos, guarda-chuvas e chapéus. Na época em que homens e mulheres só saíam na rua com chapéu. Então você vinha para a instituição pública, pendurava teu chapéu. Se estava chovendo, pendurava o guarda-chuva. Aqui embaixo você tem uma parte feita de metal para as gotas da chuva caírem, o guarda-chuva molhado, e ficava aqui na frente do gabinete do prefeito. O prédio amarelo foi tombado, ou seja, passou pelo ato administrativo do poder público que protege bens de valor histórico, cultural e artístico contra demolição ou descaracterização, definitivamente por meio do decreto número 17.594, de 27 de novembro de 2007. Uma das poucas alterações que foram feitas nessa estrutura é o recorte dessa parede, porque isso aqui também era fechado. A parede que está aqui atrás, ela era igual aqui, era fechada em salas, que eram gabinetes da prefeitura. Fora isso, nada mudou. Ele está totalmente original, tá, no seu interior. Então ele é um prédio bem preservado. E uma coisa legal, ele é parede sobre parede. Se você for olhar lá embaixo, a parede lá de baixo ela sobe reta aqui em cima. E aí o segundo andar você só vai compondo com assoalho. E ele praticamente não tem vigas, ele é todo de tijolo amarrado. É uma técnica construtiva bem da época, né? Tanto que o limite dele é 2 andares. Nunca pode erguer mais que isso, senão ele não comporta o peso.
No dia do seu aniversário, o Prédio Amarelo estará de portas abertas, das 8 às 18 horas, inclusive com visitação ao andar superior. Um edifício que acompanhou o crescimento de Chapecó. O Museu Antônio Celeste de Campos e Museu de História e Arte de Chapecó celebra seus 76 anos e te convida a conhecer cada história e momento guardado nele. É muito bacana a gente sempre conhecer, né? A gente sempre conhece um pouquinho mais, assim. A gente acha que já sabe, mas sempre está aprendendo.